Não é clickbait. O assunto do vídeo é sério. Passei nas 2 últimas semanas, quase 3 semanas, desde o dia 23, por uma experiência de dor física inédita. Algo que, em determinados momentos, te leva além do desespero. Você tem vontade de desligar, de dar um jeito de apagar, de, sei lá, fazer alguma coisa e simplesmente apagar para parar de sentir. Parece exagero, parece besteira, mas o pessoal da edição vai pôr uma imagem aí na tela para vocês, pode pôr aberta inteira para o pessoal ter uma noção. E é interessante porque eu sempre ouvia falar que dor de dente é terrível, uma dor, enfim. E eu sempre achava que era um pouco de exagero mesmo, porque eu sou muito tolerante à dor, é difícil eu reclamar que está doendo alguma coisa. Nesse momento mesmo eu continuo sentindo dor, mas agora é suportável, agora eu consigo falar. Mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês nesse vídeo, o que aconteceu comigo do dia 23 até aqui. Praticamente eu fiquei de cama esse período todo. E graças a Deus, a partir de domingo agora, eu comecei a esboçar uma pequena melhora. Hoje eu já consegui sair de casa sem passar mal, se bem que faz pouco tempo que eu saí de casa, mas por enquanto ainda não passei mal. Teve um período que eu quase sofri um apagão na rua aí, mas eu vou contar para vocês. Mas o mais importante não é isso. Depois eu quero dizer para vocês o lado bom disso aí. Porque tudo na vida depende de como você aborda. A situação pode ser a situação mais catastrófica que se abata sobre você. Se você souber tirar daquilo algo de bom você vai tirar daquilo. E quanto mais intensa a experiência, mais intenso o resultado. Então, se você olhar pelo lado negativo, o resultado negativo vai ser extremamente intenso. Agora, se você conseguir extrair dali algo de bom, esse algo de bom vai ser extremamente bom porque a experiência foi uma experiência extrema. E é isso que eu quero dividir com vocês. O que eu recebi de presente por essa experiência que eu tive. E acredito que, relacionado à dor física, eu posso garantir para vocês. Estou com 43 anos, foi de longe, a pior dor que eu tive em toda a minha vida. Fácil. Não consigo comparar com absolutamente mais nada. E olha que eu já quebrei osso, já entrou um pedal de bicicleta na minha perna, já fui atropelado, já fui pisado de boi. Enfim, eu já me machuquei bastante ao longo da vida, mas nunca, até facada eu já levei, o pessoal tinha esquecido. Eu nunca tinha sentido na minha vida uma dor tão intensa quanto isso daí. Então, o que aconteceu, para vocês entenderem? Eu estava de férias, né, no recesso, e como o recesso do ano passado eu trabalhei o recesso inteiro, eu andei todos os municípios do meu estado, porque estava organizando partido, fazendo um monte de coisa, enfim. Esse ano eu falei, não, nesse recesso eu vou descansar, eu vou ficar com a minha família, pelo menos uma semana eu preciso fazer isso. E aí eu tive a brilhante ideia de aproveitar e começar a fazer check-up médico, ver como é que estava a minha saúde. Afinal de contas, eu tomei um susto quando eu vi uma foto minha de 2022 com uma foto minha desse ano. Falei, caramba, eu envelheci uns 10 anos nesse período aqui, o que está acontecendo, né? E aí comecei a ir atrás, fui médico, tal, não sei o quê. E nesse processo, eu fui num dentista que fazia limpeza para mim, esporadicamente e tal, não sei o quê. E aí eu falei, escuta, eu tenho um dente do siso aqui que estou 10 anos para tirar ele, e os outros 3 eu já havia tirado porque eles estavam dando complicação, tinham nascido embaixo dos outros, enfim, foi uma cirurgia bem complexa. E esses bem complexos, eu fui no médico aqui, que é professor, o médico dentista que é professor da Universidade Federal, o Júlio, grande abraço pro Júlio, e ele tirou esses outros 3 de uma cirurgia extremamente complexa, e eu não senti nem dor, não senti nada. No outro dia eu tava bom, no terceiro dia eu tava comendo, no quarto dia já não tinha mais nada.
E aí eu fui e falei, escuta, dá pra tirar? Daí esse dentista falou, não dá porque tá simples, ele o dente tá reto, né? Tirou o raio-x, tá reto. Eu falei, então beleza, vou arrancar o dente, vou ir pra minha casa, 2 dias eu tô 0 quilômetro. Só que houveram várias complicações na cirurgia. Machucou muito a minha boca, machucou praticamente toda a gengiva superior do lado direito, foi aqui em cima, machucou a gengiva embaixo, machucou por dentro. E quando eu falo machucou, é que ficou o osso exposto, teve fragmento de osso, teve muita coisa. E teve uma fratura nesse osso aqui, estabelecendo uma ligação entre a boca e o nariz. É engraçado que quando eu tento escovar o dente ou beber água, acaba saindo pelo nariz. Não é tão divertido assim na vida real, mas contando assim é engraçado. E aí o que aconteceu? Aquilo complicou. Eu senti uma dor absurda e eu estava tentando, como que eu vou dizer para vocês, acostumar ou conviver com aquilo. Estava tomando alguns analgésicos muito fortes e a dor misturada com os analgésicos, você fica com uma confusão mental, o raciocínio não fica muito bom. Eu até fiz um vídeo, acho que quarta ou quinta-feira, acho que foi quinta, né, Felipe? Quinta-feira eu fiz um vídeo, eram 2 dias depois da cirurgia, eu tirei o dente na terça. Quarta, eu não sei se não lembro se eu consegui gravar, mas na quinta, isso foi dia 23, dia 24, dia 25 eu fiz um vídeo sobre esforço imediato. E se você reparar naquele vídeo, vou dar uma olhada lá, eu não sei se você consegue ver, mas eu estava passando ali naquele vídeo por uma dor lancinante, insuportável. Isso que eu estava sob efeito de muito analgésico. E a situação era tão esquisita que, conforme eu respirava e eu falava, eu sentia o ar entrar por dentro da boca e invadir as vias aéreas, sair pelo nariz. Era uma experiência muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Mas, enfim, a dor se agravou, num ponto de você ficar quase doido. Eu estava tomando vários derivados de opioides, estava tomando alguns analgésicos extremamente fortes e restritivos, enfim. E o troço, a dor não passava. E o engraçado da dor de dente é que ela não dá no lugar. Você sente como se toda a sua cabeça doesse. E é interessante porque são dores diferentes. Ao mesmo tempo que você sente uma pressão no crânio inteiro, o tempo todo, você sente como se tivesse um ferro quente enfiado na sua arcada dentária e mais uma sensação de ardência indescritível. Enfim, é um misto de tudo quanto é tipo de dor que você puder imaginar ao mesmo tempo e de formas diferentes por toda a sua cabeça. E aí, eu procurei um médico, até o Dr. Júlio, e aí eu fui ver o que tinha acontecido. E houveram várias lesões na minha boca, desde fratura de osso até várias outras coisas. E aí a gente foi fazer uma cirurgia para reconstrução, a primeira, depois fiz uma segunda com uma também de reconstrução, e depois começou a surgir fragmento de osso incrustado na minha gengiva, teve que retirar esses fragmentos, fazer raspagem. E num primeiro momento foi colocado massa cirúrgica em todo esse pedaço do meu rosto aqui por dentro, para poder diminuir o contato. Para você ter uma ideia, durante mais de uma semana eu não estava conseguindo beber água, que doía. Era um desafio beber água, que a dor para beber água era insuportável. E aí eu passei por esse processo, fui melhorando, e a melhora ela é imperceptível, é muito devagar. Então eu passei do dia 23, praticamente até ontem, sentindo esse processo que eu estou falando para vocês. Esse processo que eu estou falando para vocês. Ontem, graças a Deus, eu consegui comer. Sábado agora teve um evento do Nicolas, e por conta desse quadro clínico que eu não fui em nenhum evento político, não fui em nada aqui, não saí de casa. Mas sábado agora eu fui num evento do Nicolas que teve aqui no meu estado, né, na capital, e eu suava, parecia que eu estava numa sauna. Se você ver as fotos, com o cabelo molhado.
Eu não conseguia ficar em pé, tá, a mão muito gelada, muita dor, muita dor. Uma dor terrível, você soa, a mão fica gelada. Eu tive uma sensação de quase desmaio durante o evento. O pessoal viu eu sentado lá no evento enquanto todo mundo ficava de pé. Não é falta de educação não, pessoal. Era dor, era muita dor. E terminou o evento, eu dei um jeito de sair meio rápido, porque o pessoal queria tirar foto, queria conversar. Eu fiquei depois daquele vídeo que eu fiz, e para vocês entenderem, falar, movimentar a boca, piorava ainda mais a dor. E depois daquele vídeo do desforço imediato que eu fiz, a coisa piorou ainda mais. Eu fiquei alguns dias sem conseguir falar absolutamente nada, me comunicando com a minha esposa por mensagem de texto, pelo menos uns 3, 4 dias assim. Mas, enfim, depois de sábado, dessa experiência aí de eu sair de casa e transpirando muito, sono muito, muitas noites eu não dormi, esse período de 2 semanas e pouco aí, por causa de dor. Mas, graças a Deus, de uma maneira que eu não sei explicar, no sábado à noite, depois desse dia catastrófico que eu tive, começou a parar de doer. Durante esse período todo eu não consegui comer sorvete, não conseguia tomar água. A única coisa que eu conseguia comer era iogurte. E interessante que foi um médico que receitou iogurte para poder proteger o estômago. E ele falou, compra iogurte com probióticos, porque você vai precisar. E o imbecil aqui comprou iogurte com probióticos, mas é horrível. E aí comprei iogurte comum também. E numa noite para trás aí eu tomei esse iogurte comum. Meu amigo, parecia que meu estômago ia derreter durante a noite. Uma dor no estômago, junto com a dor no rosto, na cabeça, na boca, no dente. E aí eu entendi por que era com probióticos. Porque quando você toma aquilo lá, não dá gastrite, azia, sei lá o quê, por causa do tanto de medicamento que eu estava tomando. Bom, enfim, sábado à noite, eu não sei explicar o porquê, porque sábado durante o dia inteiro foi catastrófico. Quem me viu que eu não estava bem. Se você ver as imagens do sábado, você vê que eu não estou legal. Quem pegou na minha mão viu que minha mão estava extremamente gelada e transpirando muito. Mas sábado à noite, a dor ficou suportável. Então não é que parou de doer agora, mas agora eu consigo suportar. É uma dor normal. É a mesma sensação de... Como é que eu vou dizer para você? Quando você martela o dedo e corta junto. Então eu sinto agora uma pequena ardência daquela de quando você acaba de cortar o dedo e latejando um pouco como quando você acaba de dar uma martelada no dedo. É ruim? Incomoda bastante, mas é suportável. Suportável. E pelo menos agora quando eu falo, o ar não sobe mais. Ainda quando eu escovo o dente, a pasta acaba saindo pelo nariz, mas já não sobe mais, já não está tão catastrófico. Então, ontem à noite, pela primeira vez, desde o dia 23, eu consegui comer alguma coisa salgada, que eu não estava comendo nada. E agora já estou melhor, então agora já posso começar a gravar vídeo. É claro que o ritmo de trabalho eu vou voltar com calma. Essa semana acabou o recesso. Eu deveria ir para Brasília, eu não vou. Eu tenho uma agenda dia 8 e 9 com o Eduardo Bolsonaro, uma agenda do ProArmas. E estarei com ele no interior de São Paulo. Então eu vou tirar esses dias até lá para melhorar um pouco mais, para conseguir participar desses eventos. Bom, então isso foi o resumo de como foram meus dias do dia 23 até agora. Mas o mais importante não é simplesmente a parte ruim. A parte ruim é uma fatalidade, você não controla. A parte ruim, ela acontece. O importante são as coisas boas que a gente tira disso aí. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando você está numa situação de dor, é um momento muito irracional. Você sente um desespero tão profundo e fica mais aterrorizante quando você percebe que não tem nada para fazer. Teve um dia que eu cheguei a tomar 5 tipos de analgésicos diferentes e era impressionante, não passava. Não passava. E quando passava um pouco, eu estava com muita sede, eu ia tomar água e aí voltava ainda pior. Voltava ainda pior.
E nesses momentos, eu tive muitos momentos muitas noites eu não consegui dormir. Você começa a pensar efetivamente na sua vida de um modo geral, você começa a elucubrar, porque é uma situação insana, é muito insano, você fica beirando a insanidade numa situação dessa. E aí você começa a repensar tudo que você fez, tudo que você tem que fazer, tudo que você deveria ter feito de melhor e tal, não sei o quê. E dentro desse processo, eu cheguei a algumas conclusões bem interessantes. A primeira e mais importante é que, cara, eu amo a vida que eu tenho, eu amo a família que eu tenho. Minha família é um espetáculo, minha vida é maravilhosa, minha vida nem se eu, nos meus melhores sonhos de criança, eu sonharia com a vida que eu tenho hoje. E isso foi fruto de muito trabalho, a construção de muito tempo, muito tempo. É claro que o mandato tirou muita coisa de mim, mas em compensação me traz a possibilidade de fazer muita coisa, de ajudar muita gente, de construir muita coisa, de colaborar com muita coisa. E aí, nesses momentos, uma das sensações mais fortes que eu tinha era a sensação de propósito. Qual era o propósito? Qual era o propósito que eu estava cumprindo? Qual era o cumprimento desse propósito? E repensando principalmente esses últimos 2 anos que é do mandato e antes disso até, eu posso dizer para vocês, eu fiz um compromisso comigo lá na casa dos meus 32, 33 anos, isso aí é 10 anos atrás. E esse compromisso seria de que cada dia eu ia me esforçar para trabalhar mais do que no dia anterior e cada dia eu ia me esforçar mais para ser melhor do que eu fui no dia anterior. E refletindo ao longo desses dias todos, eu posso dizer para vocês que, graças à misericórdia de Deus, eu tenho conseguido fazer isso. Posso assegurar para vocês que, tirando esses dias aí que eu fiquei desligado, eu nunca trabalhei tanto e nunca produzi tanto. De modo que eu me lembro até de uma coisa que eu tenho falado reiteradas vezes aqui, que o pessoal que fala, mas o que está acontecendo, o que está sendo feito, é porque não tem acompanhado, não tem entrado em contato, não tem buscado. E realmente a gente sempre teve um problema, um gargalo na divulgação, desde o começo, eu continuo com esse gargalo, mas em verdade, de tudo que a gente fazia antes do mandato até o que a gente faz agora, a única diferença foi que eu diminuí a quantidade de vídeos. E claro, isso aí foi eu fui induzido ao erro, fui ingênuo em aceitar um mau conselho de não gravar mais vídeo, porque eu estava muito abatido, muito chateado pelo momento terrível que a gente está vivendo. E voltei a retomar isso aí, e agora eu pretendo retomar com mais assiduidade, porque é importante esse contato direto, é importante as pessoas ouvirem da minha boca o que está sendo feito. Embora todos os coordenadores do ProArmas tenham essas informações e tenham divulgado essas informações e grupos e tal, não sei o quê, quando a pessoa escuta o que eu estou falando é diferente. Tanto que nesse período eu fui comprar alguns carregadores numa loja, o dono da loja falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, cara, e fui explicando para ele tudo que estava sendo feito e o cara falou que não sabia. Isso que um dos caras que trabalham com ele está toda semana aqui comigo. Então eu falei, mas você perguntou pro cara? Eu não perguntei. Eu falei, pô, aí fica difícil. Então, com essa experiência e nesses momentos de catástrofe assim que você vive, porque pessoalmente para mim foi catastrófico, você tem a oportunidade de ter uma experiência espiritual muito profunda. E dentro dessa experiência espiritual, eu identifiquei muito a sensação de propósito e entendi bastante coisa, que é o porquê que você faz as coisas, por que simplesmente você não continua seus negócios, por que você simplesmente não vai tocar sua vida em outro lugar, já que, na bem da verdade, como um amigo meu falou para mim uma vez, cara, aqui vai melhorar? Até pode, mas na nossa geração não vai ficar bom. E você entender que tudo aquilo que você faz você não vai ver, que isso aí é para os filhos dos seus filhos, não é muito agradável. Porque quando você trata do empreendimento
pessoal, de uma empresa sua, de algo assim, você vê o resultado acontecendo, você vê as coisas acontecendo, mas quando você está trabalhando para um objetivo macro, que tem muitas variáveis que não dependem de você, é extremamente decepcionante esse processo, porque tem muitas vezes que a sensação que você tem é que você está enxugando gelo e que aquilo não adianta nada e que você está fazendo papel de palhaço, porque a coisa não vai. Só que dentro desse processo de questionamento, pô, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda estou teimando com isso? Você se sente um imbecil, porque você trabalha e é como se você estivesse tentando secar o mar com uma canequinha. E aí você não consegue entender. E dentro desse processo todo de questionamento, eu rememorei algumas coisas que eu já falei aqui para vocês algumas vezes, que é o senso de vida muito específico para que elas sejam livres. O Estado tem que ser limitado porque quem tira a liberdade das pessoas são as organizações estatais. Esse é o resumo do que eu penso. Por isso que a gente fala que não é sobre armas, é sobre liberdade, porque toda lei de regulamentação de armas é exclusivamente sobre controle. Não tem nada a ver com arma de fogo. Por isso que é ilógico, por isso que é imbecil, é igual os lockdown do tempo da fraudemia lá. É exclusivamente sob controle. E eu acredito, sinceramente, que uma nação onde os indivíduos possam ter acesso a meios aptos à legítima defesa da vida e da propriedade, você vai ter um nível de liberdade que transcende a questão da legítima defesa, que é aquela frase, o povo armado jamais será escravizado. É o resumo de tudo isso aí. Isso é bem mais complexo. Eu tenho um texto que eu explico isso aí, uma palestra que eu explico isso aí. Tem vários fatias de complexidade, mas eu entendo que isso é fundamental para uma existência pacífica, harmônica e livre das pessoas, onde as pessoas tenham respeito aos seus direitos e garantias fundamentais, onde o texto constitucional seja efetivamente para limitar o poder do Estado, como ele foi concebido, e não essa bagunça que é no Brasil. E eu compreendi especificamente o seguinte, que quando você tem um propósito, e o seu propósito é lutar por liberdade, o seu propósito é lutar por um país melhor, para que os seus filhos cresçam num país efetivamente livre, você não tem mais o direito de se preocupar, questionar ou maldizer os resultados. Porque, como eu falo várias vezes, a nós compete o bom combate. A vitória pertence exclusivamente a Deus. Então, a preocupação tem que ser exclusivamente em estar combatendo o bom combate. E é esse a análise que você tem que fazer. Pô, você está combatendo o bom combate, você fez tudo que era possível, você fez tudo que era imaginável. E revisitando esses últimos 2 anos, sim, nós fizemos tudo que era possível, nós fizemos tudo que era imaginável. E ainda para que não tivesse nenhuma brecha de, pô, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, desde o primeiro ano de mandato a gente disponibiliza o e-mail, o telefone, contato com todas as pessoas do Brasil para falar, cara, se tem alguma coisa que ainda não foi feita, que você tem uma ideia para fazer, manda para a gente, nós vamos fazer. Simples assim. E todas as ideias que chegam, que são execuíveis, nós estamos fazendo. Então, tudo que era possível, imaginável, que poderia ser feito dentro das nossas possibilidades, foi feito e está sendo feito. A grande questão, a grande frustração que eu carregava comigo, e isso estava me incomodando muito, era a preocupação com o resultado. Falei, pô, mas não, você trabalha, faz, vai, e você só se frustra, você não vê o resultado, você não vê a coisa acontecer. Muitas das coisas que você faz parece que você está fazendo em vão. E aí, durante esse período também, eu lembrei que nenhum trabalho é em vão. Por mais que o resultado que tenha sido alcançado não seja o resultado que você almejou, o trabalho que você fez, ele vai gerar frutos. Eu vou dar um exemplo para vocês com o que aconteceu aqui no meu estado. Eu presidi o partido por 1 ano e fiz uma construção toda com base em perspectivas ideológicas. E, por alguma razão, que não vem ao caso aqui, não deu certo, eu fui destituído e mudaram completamente a forma de tocar a coisa. E é lógico, na hora eu fiquei frustrado, eu fiquei num sentimento de luto, estou em silêncio em relação a isso já, acho que há 1 mês, eu tenho evitado me manifestar a respeito disso, e principalmente por achar que eu tinha perdido 1 ano.
com muito trabalho, muito investimento, muita coisa. E hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que todo o trabalho que eu desempenhei, todo o esforço que eu desempenhei, tudo que eu fiz, foi plantado uma semente que, como eu sempre digo, no longo prazo vai gerar fruto. E o que a gente não pode perder de vista, e isso é o fundamental, uma perspectiva de existência, é a compreensão que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. E isso tem sido a frase que norteia a minha vida há pelo menos 10 anos. Eu, com 33 anos, participei de um retiro com minha esposa, onde a palavra era essa, e ao longo desses 10 anos, sempre eu tenho meditado sobre essa frase. Tudo concorre para o bem. Então, muitas coisas ruins aconteceram nesse período, muitas coisas ruins ainda vão acontecer, muitas coisas ruins continuam acontecendo, mas se você entende que aquele processo de coisa desagradável, ruim, de dor que está acontecendo com você, ele se deve a um propósito muito maior e muito mais forte, de uma construção muito mais importante, você não só se resigna e aceita aquele processo, como você cresce com ele. E foi isso que aconteceu comigo nessas últimas semanas. E eu posso dizer para vocês, sem hipocrisia nenhuma e sem demagogia nenhuma, que apesar dessas terem sido os dias que eu mais senti dor desde que eu nasci, desde que eu me lembro, e não foi gostoso, não foi legal, não foi divertido. Internamente, podem ter sido... ainda passando um pouco de ar aqui, podem ter sido um dos melhores dias de compreensão do ser da minha vida. Porque eu consegui entender muita coisa, consegui compreender muita coisa, consegui entender o porquê de muita coisa, por que eu faço muita coisa. E o mais interessante é o seguinte, quando esse colapso aconteceu, eu estava com muitas certezas na cabeça. Não, agora eu vou brigar com fulano, eu vou responder o ciclano, eu vou enfrentar o beltrano, eu vou bater de frente, eu não vou admitir isso, não vou admitir aquilo, porque está sendo feito uma injustiça, é um assassinato de reputação, é isso, é aquilo outro, e vários outros desdobramentos. E eu estava... como é que eu vou dizer para vocês? Já pronto para começar a semana do dia 23. No próprio dia 23, eu fiz um material dia 22, já no próprio dia 23, eu já ia começar essa nova postura, mais beligerante, mais não, porque a defesa da honra, imagem, papapá, onde já se viu. E nesse processo eu entendi o seguinte, cara, se você passar de carruagem entre os porcos, eles vão jogar dejetos em você. Eles vão jogar dejetos em você. E se você parar cada vez que jogarem dejetos em você para limpar a carruagem ou para jogar dejetos de volta, você vai sujar ainda mais. E pior, você vai interromper o seu propósito, que é essa viagem. Então é como se você estivesse andando num trajeto. Você tem uma missão que é passar por uma carruagem no trajeto, e durante esse trajeto os porcos jogam esterco em você. Se você para jogar de volta, primeiro que você atrasa a sua jornada. Desculpa. Segundo, que se você desce da carruagem para jogar de volta, você vai se sujar muito mais, tanto jogando de volta quanto recebendo. E terceiro, que isso não vai mudar, porque por mais que os seus argumentos fossem os melhores do mundo, as pessoas precisam ter alguém para resolver tudo. Isso é da cultura do Brasil. Alguém tem que ser o responsável por resolver todos os problemas e alguém tem que ser o culpado por resolver todos os problemas. Então o problema não é comigo, o problema é com cada pessoa que escolhe dentro do seu íntimo quem que vai ser o seu herói, o seu vilão, sem compreender que, na verdade... O agente de transformação, que é uma expressão ridícula essa aqui, mas para que vocês possam entender, afinal de contas o Brasil vive imerso numa estrutura de comunicação esquerdista, mas a pessoa que tem que fazer a diferença nas coisas, no que toca a sua vida, é exclusivamente você mesmo. No caso, no que toca a minha vida, quem é responsável pelo que acontece de bom ou de ruim, exclusivamente sou eu mesmo. Então, se nesse trajeto você parar para descer da carruagem
e jogar esteira de voo, você vai atrasar a sua viagem, você vai se sujar muito mais. Então foca na jornada, foca no caminho, foca no trabalho e relaxa. Vai acontecer. É fatal. Vão jogar dejetos em você. Só que não para. Mantenha o foco. Continua trabalhando. Ah, mas e se colar? Se colar, a responsabilidade é sua. Porque você não lustrou suficientemente sua carruagem. Então, mantenha sua carruagem lustrada para que os dejetos não grudem nela. Vai sujar, claro que vai, mas quando chegar você bate uma água e limpa. E não perca o foco do seu trabalho. E basicamente foi isso que eu entendi nesse período de dor. As interrupções, os ataques, os problemas, eles são as coisas que vêm para tentar tirar você do seu objetivo principal. Então, se você tem um objetivo principal, mantenha os olhos nele. Mantenha os olhos nele, porque ele só vai parecer distante quando você se desviar para olhar para os lados, para tentar tratar desses ruídos, desses absurdos, desses problemas. E, além disso, da parte profissional, claro, eu entendi que, fundamentalmente, você tem que necessariamente buscar todos os dias aprimorar o seu relacionamento espiritual, o seu relacionamento com Deus, a sua rotina de meditação, a sua rotina de oração, porque nos momentos desesperadores só sobra isso. E oração, meditação, é igual musculação. Se você não faz todo dia, se você não se exercita, o dia que você precisar levantar um peso, você não vai ter força suficiente para isso. O que eu quero dizer com isso aí? É igual aquele vídeo que tem do cara saindo da enchente com um outro carregando a família dele nos braços porque ele não consegue, ele está fora de forma. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não faz uma musculação espiritual, exercícios espirituais todos os dias, o dia da provação, o dia do problema, o dia do pau, o dia da dificuldade, da adversidade, se você não tiver estrutura muscular e espiritual suficiente, estou fazendo uma analogia para que todo mundo entenda, você não vai conseguir superar daquilo. Agora, se você tiver isso aí, é impressionante. Por pior que seja a experiência, você vai tirar algo bom daquilo. E quanto mais intensa a experiência, mais intenso o que você tira daquilo. Então, algo extremamente fisicamente ruim, que foi o que aconteceu comigo esses dias, me deu de presente algumas coisas indescritíveis, extremamente boas dentro desse processo. E não é só no final, não estou falando isso só agora que eu estou conseguindo minimamente falar. Nesse momento agora eu sinto que minha mão voltou a esfriar um pouco, estou começando a transpirar um pouco de dor, mas repito, hoje a dor está suportável. Mas mesmo durante esse processo, eu senti que aquilo ali era uma experiência enriquecedora. Não queria, não desejava. Teve momentos que simplesmente a vontade que tinha era tomar algum remédio para apagar e ficar dormindo ali até esse processo passar. Só que não tinha como fazer isso. Mas mesmo durante esses momentos mais difíceis, eu consegui entender que algo bom estava sendo construído ali. E efetivamente eu tirei muita coisa boa disso aí. Bom, então eu falei da questão do trabalho, falei da questão espiritual e agora eu vou falar da questão física. Isso me fez refletir também sobre a forma que eu tenho sido leniente, displicente e responsável com a minha saúde. Eu estava com sobrepeso, estava com 120 quilos, fumando de forma extremamente desarrazoada, uma carteira, 2 carteiras por dia. Eu já estou há mais de 10 dias sem fumar, porque por conta do ferimento eu não consigo fumar, porque dói, é impressionante. E aí você vê, diz que um dos piores vícios que tem o vício do cigarro, porque é uma química que, segundo alguns pesquisadores, é o vício mais terrível que existe. Imagina uma dor que você não consegue nem atender um vício. Então eu praticamente fui obrigado a parar de fumar, porque fumar doía e doía muito. Então, já há mais de 10 dias que eu não fumo e creio que não vou voltar a fumar mais, porque
Durante esse período eu até tentei, mas o gosto ficou insuportável, a dor ficou insuportável. Então, antes o que eu associava a algo que era gostoso, prazeroso, hoje na minha cabeça tá uma memória afetiva muito ruim. Tipo, tô associando cigarro a muita dor, algo muito desagradável, algo. Então, isso na saúde é muito bom. E não só isso, eu tava com sobrepeso absurdo, tá? Com 120 quilos. Tô tentando emagrecer já desde janeiro e não estava tendo muito êxito. E como eu fiquei desde o dia 23 até agora sem comer, praticamente eu estava tomando meia garrafinha, uma garrafinha de iogurte probiótico por dia, foi o que eu consegui. Eu emagreci 18 quilos nesse processo. Então consegui emagrecer, o que também foi muito bom. E agora entendo melhor o porquê que a saúde é tão importante, você cuidar do corpo é tão importante, porque é uma ferramenta e que se quebrar não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá? É templo do Espírito Santo. E se quebrar não tem o que fazer. Eu estava quebrado, eu fiquei mais de uma semana imprestável, sem conversar com a minha esposa, sem conversar com os meus filhos, igual um zumbi dentro de casa, trancado no quarto, de cama praticamente todo esse período, porque respirar doía, mexer doía, então foi uma experiência muito, muito intensa. E já comecei a ver os protocolos de cuidado com a minha saúde, fazer um exercício moderado. Tá certo que ontem foi o primeiro dia, mas em algum momento você tem que começar. E eu lembrei de uma frase que eu vi num desses caras que falam de saúde e tal, não sei o que, ele fala: quantas pessoas não dizem que estão dispostas a morrer pelos seus filhos? Isso é meio que uma pergunta para nós. Você está disposto a morrer pelo seu filho? Todo mundo, sim, sim, sim. E aí o cara quebra a perna dos outros quando ele pega e fala: tá aí, você está disposto a viver pelo seu filho? Porque se você não cuidar da sua saúde, você está abrindo mão da sua vida pelo seu filho. Legal também. Eu, toda semana, eu tomava aquela cervejinha do final de semana, que eu achava maravilhoso, e é super normal, não tem problema nenhum nisso daí, de uma forma regular, e também não consegui beber por todo esse período. Então, acredito que eu vou ficar um bom tempo sem beber também, porque tentei tomar uma cerveja e a experiência foi muito ruim. Então, a memória afetiva que eu tô de bebida alcoólica também tá muito recente, tá muito ruim. Vamos ver até onde vai, não sei. Mas eu pretendo, nesse recomeço, para mim foi um recomeço muito importante, porque foi uma experiência muito difícil. E estou muito feliz porque a dor agora está suportável. Eu consigo, pelo menos, caminhar, consigo fazer as coisas. Uma dor suportável. Mas pretendo cuidar da minha saúde de uma maneira mais responsável, cuidar da minha vida espiritual de uma maneira mais responsável, porque coisas ruins virão, isso faz parte da vida. Então, se você tiver com o físico preparado, você vai sofrer menos. Provavelmente, boa parte do meu processo de cicatrização ter sido ruim pode ser atribuído ao tabagismo, então tudo isso atrapalha. Então, cuidar da saúde espiritual é muito importante, porque coisas ruins voltarão a acontecer e dentro desse processo, quanto mais forte espiritualmente você tiver, mais bons frutos você colhe desses momentos intensos. 2, cuidar da saúde, porque quanto melhor você tiver, mais fácil é de enfrentar esses momentos de adversidade. E terceiro e não menos importante, não perder o foco. Se você tem o privilégio, como eu tenho, de entender qual é o seu propósito, de entender o que você tem que fazer, de entender como você tem que fazer, de entender para onde você vai e como você vai, cara, isso aí é um baita de um privilégio, porque a grande maioria das pessoas não tem a menor compreensão sequer uma dessas coisas. Então, Deus me deu um presente muito grande há muitos anos atrás. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei como fazer, eu sei o processo. Então, é só uma questão de tempo para chegar lá. Tempo e trabalho. E, evidentemente, quanto menos você desviar o foco desse objetivo, mais rápido ele chega.
Eu costumo dizer que eu tinha alguns sonhos quando eu tinha 12, 13 anos, e eu elaborei um quadro de sonhos, né? Um roteiro. Eu quero isso, quando eu tiver com 35 anos. Só que eu vivi isso de uma forma tão intensa e marquei isso em cima de uma forma tão presente que quando eu tinha 23 eu já tinha batido tudo aqueles projetos que eu tinha. Todos, sem exceção. Todos. Eu estava dando aula numa faculdade renomada aqui no meu estado. Eu estava... Enfim, todas as coisas que eu queria construir com 35 anos, com 23, 24, eu já tinha construído. E não é porque eu fui mais rápido, não é porque eu fui melhor, não é porque eu tenho mais facilidade que os outros, não. Simplesmente por um único motivo. Eu não desviei. Eu tinha uma meta, eu tinha um propósito, e é igual aquela historinha, não existe bom ventos para quem não sabe onde vai. Então, mesmo que você vá muito devagar, a ponto de não perceber o processo e não perceber o progresso, se você não se desvia, você vai chegar. E esse período me deu um presente muito grande, que foi a compreensão de paciência no processo de construção das coisas, porque a melhora do meu quadro, ela era tão imperceptível que as pessoas perguntavam, você está melhor? E nos 4 primeiros dias eu sempre respondia não, 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 porque eu não sentia fisicamente melhor alguma. Só que a partir do 5º dia eu comecei a entender que algo deveria estar acontecendo, alguma coisa estava melhorando e eu não estava vendo. E eu comecei a responder, não, estou melhorando aos poucos, estou melhorando aos poucos, estou melhorando, estou melhorando, estou melhorando. Não que o que eu falei faça qualquer diferença, mas realmente foi engraçado porque no sábado, durante o dia, eu estava sentindo dores desesperantes, desesperadoras, sem entender perspectiva de nada, e de repente ficou suportável. Então a melhora foi tão lenta e tão gradual que eu não consegui perceber. Quando eu me dei conta, estava suportável. É claro que de sábado para domingo ainda não consegui dormir, foi a noite inteira acordado, de ontem para hoje também, eu fui dormir hoje, era umas 4 da manhã, mas por causa do incômodo. Isso é o quadro suportável, para vocês terem uma ideia. Mas agora eu já consigo falar, já consigo voltar gravar vídeo, já consigo produzir material. E aí eu lembrei nesse período de vários projetos que já eram para estar concluídos e que precisam exclusivamente de foco. Capacidade para fazer eu tenho, saber fazer eu sei. Mas eu, por muitos momentos, eu acabei perdendo foco por algumas questões periféricas que me atrapalharam. Então, depois de toda essa novela, eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, feliz aniversário, porque eu posso dizer para vocês que depois desse período aqui eu tive uma experiência de recomeço. É como se o ano começasse agora, é como se o meu aniversário tivesse sido agora, porque eu vou falar para vocês, foi uma experiência extremamente difícil. Eu ia dizer ruim, mas não foi ruim. Foi extremamente difícil de passar. Mas como eu disse a vocês, se você estiver pronto para colher os frutos de todas as experiências, você vai ver que quanto mais extrema a experiência, mais extremo o fruto que você colhe. E nesse aspecto específico, nas questões de compreensão de vida, nas questões intelectuais e nas questões de análise de propósito e nas questões espirituais também, eu posso dizer para vocês, foram os melhores dias da minha vida. É extremamente paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu jamais desejo isso que aconteceu para ninguém, nem para mim, e Jesus não quer que isso aconteça de novo em hipótese alguma, porque foi catastrófico. Mas posso dizer para vocês, ter passado por isso foi muito importante. Foi muito importante. E o que era para ser muito ruim, em outro aspecto, foi muito bom. Claro, teve várias coisas periféricas que foram boas. Isso me tirou de várias picuinhas, me tirou de várias discussões periféricas, me tirou de vários problemas a mais que eu poderia arrumar por conta disso. Mas com a graça de Deus, eu consegui
estabelecer, tirar bons frutos disso aí. Eu estava precisando fazer uma cirurgia de desvio de septo, mas como minha mulher falou, cara, se com um dente você quase morreu, deixa, fica sem respirar mais alguns anos, porque você não está num bom momento para fazer a cirurgia. Então, talvez daqui a alguns anos eu tenha que fazer. Eu sempre tive um problema de respiração e minha filha fez uma cirurgia de desvio de septo. Diz que a vida dela melhorou extremamente. Eu ia fazer nesse recesso e logo depois de mexer no dente. E, segundo minha esposa, falou, eu não estou numa boa fase para fazer mais cirurgia. Então, vamos esperar alguns anos, vamos esperar uma oportunidade melhor. Mas, então, concluindo tudo isso, desejo a todos vocês saúde, paz, sucesso, que vocês prosperem muito, que vocês tenham muito sucesso, que vocês tenham êxito em todos os seus propósitos, principalmente o pessoal que fica jogando merda nos outros, os haters, porque gente feliz não enche o saco. Isso é maravilhoso. Então, se você prospera nas suas atividades, se você faz sucesso nas suas atividades, se você é feliz com a sua vida, você não tem tempo para encher o saco das outras pessoas. Então, amanhã de manhã, 6 horas da manhã, o sol vai nascer, faça os seus projetos, construa a sua jornada, porque quem faz sucesso, quem é bem-sucedido, não tem tempo para encher o saco. Então, é isso que eu desejo a todos os haters, esse vai ser o máximo de resposta que vocês vão ter de mim, que vocês entendam a plenitude da vida, porque se vocês não entenderem por vocês mesmos, não sei o que eu vou conseguir explicar. E todos os demais que apoiam, que fizeram orações, que tiveram comigo nesse período, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Às vezes é interessante a gente passar por essas dificuldades, porque nessas horas a gente vê o tanto de pessoas que gostam da gente, gostam do nosso trabalho, e isso é legal, essa onda de carinho é legal, é muito importante. E com isso eu me despeço de vocês, desejo que Deus abençoe abundantemente a cada um de vocês. E se Deus quiser, o meu quadro vai estabilizar. Como eu disse, minhas dores acabaram não, né? Diminuíram, ficaram suportáveis sábado. Então, espero que não volte. Eu estando... E devo estar assim amanhã também. Então, amanhã a gente volta, tratando de outro tema. Mas Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. E compreenda que toda construção que toca a sua vida, seja ela boa ou ruim, seja ela direta ou indiretamente, dependendo da sua vontade, o que vai ser feito com aquilo depende exclusivamente de você. Então, fé em Deus, força. Estamos num momento difícil no país, mas nós vamos sobreviver, vamos sair do outro lado e, certamente, vamos vencer, porque a vitória pertence a Deus e Deus já venceu. Isso é só questão de tempo, é só questão de ter paciência, resiliência, continuar trabalhando, que a gente sai do outro lado. Deus abençoe abundantemente a todos vocês e um forte abraço.